A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos começar, meus amados irmãos, a aula da Escola Dominical de hoje. Sejam bem-vindos à Escola Dominical. Nós não podemos reunir no templo para estudar a lição, mas da forma como temos a possibilidade de ministrar, assim vamos ministrar, e eu creio que será muito abençoado esse estudo de hoje para todos nós. Então eu quero te convidar agora a fazermos uma oração para a gente dar início ao estudo de hoje, da lição de número 3, que será uma bênção para a nossa vida. Amém, meus amados? Então quero convidar você agora a juntos nós orarmos ao Senhor. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, por estar agora compartilhando a Tua palavra com meus amados irmãos, com meus amigos, com meus familiares, com todo aquele que assistir esse vídeo, Pai. Abençoa a vida dele, que o assunto que vamos estudar hoje seja um assunto abençoador para a sua vida, que venha trazer uma reflexão, que venha trazer sabedoria, que venha trazer entendimento e alegria ao coração. Pai querido, abençoa a minha vida, que aqui me coloco como um canal, Senhor, de bênção para essas pessoas, para todos que vão assistir, Senhor. Que eles possam receber a Tua palavra com alegria. É no nome de Jesus que eu oro junto com eles. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe. Estamos agora nesse momento transmitindo ao vivo aqui a lição de hoje, uma lição abençoadora da Escola Dominical. Nós temos uma sequência de estudos com o tema Fortalecendo a Família. Você deve ter visto logo abaixo uma imagem que nós colocamos, aquela é a capa da revista. Essa revista nós estamos estudando e vamos estudá-la durante todo esse trimestre, abril, maio e junho. E cada domingo pela manhã, nesse horário de 9 horas, nós vamos ter um assunto, uma lição. Hoje é a lição de número 3, que nós vamos estudar sobre a formação e o desenvolvimento do lar. Formação e desenvolvimento do lar, certo? Então você pode acompanhar pela revista se tiver, se não tiver você pode acompanhar a leitura que nós vamos fazer, a explicação que nós vamos dar e com certeza você vai entender, você vai ter o entendimento da lição. Amém? Quero saudar a meus amados irmãos que eu consigo ver aqui, passaram alguns nomes, eu não vi todos, mas eu vejo Kátia Dias, a Isabelle, creio que a irmã Isabel também, quem mais? Irmão Davi, sua família e demais irmãos que passaram o nome aqui, Deus abençoe. Amém, meus amados? Nós já oramos, vamos dar início à lição. O tema da lição de número 3, o assunto, melhor dizendo, porque o tema é Fortalecendo a Família e o assunto é Formação e Desenvolvimento do Lar. O texto áureo, o texto principal da Bíblia que nós vamos usar como base, está em Provérbios, capítulo 1, verso de número 8. Provérbios 1, 8, que diz o seguinte: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Amém? Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Amém? Esta é uma palavra abençoadora para nós, com base neste versículo e também no texto que nós vamos ler mais à frente. Nós vamos estudar hoje este assunto que é de grande importância para nós entendermos a formação e o desenvolvimento do lar. Amém? O texto que nós vamos ler agora está em Provérbios, capítulo 1, Provérbios 1, do verso 7 ao verso 10, que diz o seguinte: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, os pecadores querem seduzir-te
mas não com cintas, melhor dizendo. Ele diz no final, mas não com cintas. Queridos, só para a gente começar, esse texto, ele é um texto para trazer sabedoria ao leitor. Quando ele foi escrito, o objetivo era que o leitor, quer seja jovem, quer seja já um adulto, ele pudesse ler e ter sabedoria, aplicar aquela palavra ao seu coração. E é interessante que ele começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. Então, a nossa vida, ela tem que ser regida pelo temor a Deus, por eu acreditar em Deus, por eu acreditar na sua palavra, por eu confiar em Deus, por eu saber que Deus tem e quer o melhor para mim. Amém? Então isso me fará ser um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio, um homem adulto sábio, um ancião sábio, se ele tiver o temor do Senhor e aplicar a palavra de Deus à sua vida. E ele diz, nós vamos também falar isso daqui a pouquinho, sobre seguir o ensino do pai e da mãe. Ele diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então isso nos remete, amados, ao fato de que o pai e a mãe, para nós, são de extrema bênção para a nossa vida, são muito abençoadores para nós. E o filho que tem os seus pais, que recebe a instrução dos seus pais, ele deve obedecer com muito amor, com muito carinho, prestar muita atenção, porque isso será para ele de grande valia, de grande bênção. E mais à frente, o texto diz que será como diadema de graça na sua cabeça, como uma coroa, como um tesouro, como um colar precioso no seu pescoço, que o conselho de seus pais. Amém? Então veja como é interessante isso. E ele conclui o texto dizendo assim: filho meu, os pecadores querem seduzir-te, não com cintas. Então ele traz uma orientação: olha, você vai ter também ensinos, você vai ter orientações, você vai ser seduzido por aqueles que não temem a Deus e querem te levar para um caminho que não será bom. E o que você deve fazer? Não com cintas. Então, fique com o conselho de seus pais, fique com o conselho de Deus. E assim a gente começa a lição de hoje. Amém? Irmã Kátia Dias também está assistindo. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, meus amados, que esta lição é uma sequência da lição anterior. Caso alguém não tenha assistido a aula anterior, ela está disponível no Facebook, logo abaixo. Lá no dia 12, nós ministramos a lição de número 2. E esta lição de número 3, que é a formação e desenvolvimento do lar, é uma sequência. Nós vamos agora começar a lição com este assunto: desenvolvimento, a formação, desenvolvimento do lar. Na introdução, ela traz para a gente algumas palavras interessantes. Ela diz lá na introdução à revista que as boas orientações e o apoio de pais, parentes, amigos, que sejam pessoas sábias, de bom caráter, elas são de grande valia, elas são muito importantes, elas podem ajudar aqueles que pretendem iniciar o seu lar, elas podem e são boas. Mas, diz também, a maior responsabilidade é dos pretendentes, daqueles que pretendem formar o seu lar. A maior responsabilidade é deles, porque é eles que vão colher os frutos, quer seja das suas boas decisões, decisões acertadas, corretas, que estão de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, ou quer sejam decisões imprudentes, erradas. Eles vão colher o fruto. Então veja, os maiores interessados são aqueles que estão formando o seu lar. Então eles precisam, claro, receber orientações, eles precisam receber conselhos, e é bom, porém a maior responsabilidade é deles. Ninguém pode obrigá-los a fazer uma coisa que eles não querem. Ninguém pode obrigá-los a serem aquilo que eles não querem ser. Por isso, a Bíblia nos instrui
a ter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor nos trará sabedoria, e a sabedoria nos fará analisar os conselhos, retendo aquilo que é bom e aplicar a nossa vida. Amém? Então nós estamos falando hoje da formação e do desenvolvimento do lar. E este assunto é muito interessante para os nossos jovens que ainda são solteiros também, mas para o pai que quer orientar seu filho neste caminho de formação de um lar, do desenvolvimento de um lar. Então é importante para todos nós. O jovem, ele vai entender algumas coisas que são importantes para a sua vida, e os pais também vão entender algo que é importante e maravilhoso para ele instruir o seu filho, os seus filhos. Correto? Então, o ponto primeiro, nós vamos tratar sobre a preparação para o casamento. Então veja que nós estamos tratando um assunto que é fortalecimento da família, e nós vamos estudar a cada domingo um assunto importante. No domingo que vem nós vamos estudar totalmente voltado para a questão do casamento. O assunto será só a bênção do casamento, vamos falar profundamente sobre o casamento. Hoje nós vamos dar uma visão geral da formação do lar, o desenvolvimento do lar. Então, antes de alguém pensar em casar, se alguém está planejando, algum jovem que está assistindo agora, planeja formar uma família, ter ali o seu cônjuge ao seu lado, formar um lar abençoado, ele precisa observar alguns detalhes, e aqui na lição a gente vai comentar esses detalhes. Primeiro, alguns cuidados iniciais. Então, para tudo, amados, a gente tem que ter sabedoria, né? Ninguém começa algo importante sem ter cuidados iniciais, sem se preocupar com detalhes importantes que farão a diferença lá na frente. Então, a revista traz para a gente aqui alguns cuidados iniciais para aquele que pretende formar agora um lar, uma família. E o primeiro cuidado que a revista nos traz é buscar a direção de Deus através da oração. Ouça com atenção: buscar a orientação de Deus através da oração, com sinceridade e firmeza de propósito e fé. Então, buscar a direção de Deus com sinceridade, com firmeza de propósito, ou seja, realmente eu quero isso, eu desejo isso, e com fé, crendo que o Senhor vai dar a orientação adequada. Isso é fundamental. Então, qualquer coisa, na verdade, importante na nossa vida, em primeiro lugar, nós temos que buscar a direção de Deus, consultar a Deus, perguntar a Deus: Senhor, Pai, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor projetou para a minha vida? Eu quero isso, Senhor, mas a Tua vontade seja feita. Então, a primeira orientação que nós devemos aqui buscar antes de pensar na formação, antes de começar ali um enlace matrimonial, é buscar a direção de Deus. Essas são as preparações iniciais que o jovem deve ter, que o solteiro deve ter. Também, outro ponto importante: observar as virtudes morais e espirituais da pessoa pretendida. Veja como é importante a gente observar alguns detalhes. Por exemplo, o que seriam virtudes morais? Virtudes morais está relacionado ao caráter e está voltado àqueles detalhes como honestidade, lealdade, respeito, se a pessoa trata com justiça, se a pessoa pratica o bem. Veja como isso é muito importante. Então, a gente observar as virtudes morais e espirituais da pessoa pretendida é algo fundamental para se fazer logo no início, antes
de passar para o ponto à frente. Então veja, a revista traz esse detalhe. Então veja, como é importante a gente observar alguns detalhes. E para o jovem que pretende casar, para a jovem que pretende casar, ela deve observar aquele jovem ou aquela jovem e ver se ele é uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa respeitosa, uma pessoa leal, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que respeita seus pais. Veja que é importante isso também. Uma vez eu ouvi, irmãos, e eu creio que isso é verdade, que nós, quando estamos naquela fase, eu já passei por isso, talvez alguém que me assista ainda está nesta fase ainda, que quer formar um lar, uma das coisas muito importantes a ser observada na pessoa que a gente pretende casar é como ela trata seus pais. Se é uma jovem, como ela trata o seu pai, a sua mãe. Se é um jovem, como ele trata seu pai, como ele trata a sua mãe. Se ele trata com respeito a sua família, seus pais. Se ele é um bom filho ou uma boa filha, porque esses detalhes estão dentro desta pessoa e provavelmente ela carregará para o seu matrimônio. Então veja, um jovem que desrespeita seu pai, provavelmente ele vai desrespeitar o seu cônjuge. Um jovem que não respeita sua mãe, provavelmente ele vai desrespeitar sua mulher. Então, isso é muito importante no cuidado inicial que a gente deve tomar. E aqui também é falado sobre as virtudes espirituais. O que seriam isso? Ele é temente a Deus? Ela é temente a Deus? Ela crê no Senhor, Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, assim como você crê? Ela é uma pessoa, ou ele é uma pessoa que ora, que congrega em uma igreja, que gosta de ter uma vida espiritual na presença de Deus. Ele é uma pessoa fiel a Deus. Ele é uma pessoa que respeita as coisas de Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. Amém? Então, essas observações, o jovem, aquele que pretende formar um lar, ele precisa observar com muito cuidado. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15, para nós não nos colocarmos em julgo desigual. O que é julgo desigual? Imagina que o jovem, ele vai casar com uma jovem, e ele é uma pessoa que teme a Deus, que tem fé em Deus, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa que gosta de fazer o bem, mas ele casa-se, ele se junta com uma mulher que é totalmente o contrário deste ideal de vida, desta característica espiritual de servo de Deus. Imaginemos, e isso vice-versa, pode ser também o contrário, pode ser a jovem, uma serva de Deus, uma mulher temente, honesta, justa, respeitosa, e pode querer se juntar com alguém que é desrespeitoso, que não teme a Deus. Então veja, como seria esta união? Seria o que a Bíblia chama de jugo desigual. Seria como se um puxasse para a direita e o outro puxasse para a esquerda. Não daria certo. Provavelmente teria muitos problemas, porque eles não têm o mesmo objetivo, o mesmo ideal. Então isso é muito importante de ser observado no início, antes de começar um lar, uma família, certo? Nós vamos passar agora para o ponto 2, que vai tratar sobre namoro, e aqui eu faço uma observação interessante, é que a Bíblia, ela não fala a respeito do namoro em si, literalmente do namoro, mas a gente entende que o namoro é um momento especial, é um momento importante dentro da formação do lar, mas isso é para aqueles que verdadeiramente levam a sério a questão do namoro, porque hoje existem ideias mirabolantes, ideias
que são incorretas, que trazem prejuízo, de que o jovem não deve namorar seriamente uma jovem, ou vice-versa. Isso não está certo, isso está errado. E isso traz problemas que podem ser problemas sérios para a vida de ambos. Amém? Então, vamos tratar agora desse ponto, o ponto que fala sobre o namoro. E o que diz aqui, começar o namoro para depois pensar se é a vontade de Deus, é insensato e arriscado. Então veja, começar o namoro para depois ir perguntar para Deus se era a vontade dele, é algo insensato e também algo arriscado. Então, lembrando do passo anterior que nós falamos, do preparativo inicial, de buscar a Deus, de buscar a orientação, a direção de Deus, a sabedoria de Deus, a gente tem que aplicar antes de começar o namoro. Ok, jovens? Aquele que me ouve pretende formar o seu lar, a sua família, tem que atentar para isso. Então nós temos que lembrar daquele item anterior que eu acabei de falar. Coloquei mais aqui uma observação. Se a pessoa não pensa em casar, ela não deve pensar em namorar. Talvez pareça estranho para alguém que está ouvindo isso pela primeira vez, mas é verdade. O namoro, ele é um preparativo para o casamento. Então, quem namora pretende casar. Então, nós damos esta orientação para o jovem. Então, não busque namorar se você ainda não está preparado para casar, porque o namoro é algo sério. Não é algo para ter uma experiência, não é algo para passar um tempo, não é algo para preencher um espaço vazio, não é algo para satisfazer emoções e sentimentos, não, é algo sério. Por isso, quem não pensa em casar, não pensa em namorar também. Se dedique ao estudo, se dedique à carreira, se dedique à igreja, se dedique a servir a Deus. E quando você pensar em casar, aí você pode pensar em namorar antes, com este objetivo, levando muito a sério. Coloquei aqui também, o namoro deve ter a bênção dos pais. O namoro do jovem com uma jovem precisa ter a bênção de seus pais. O jovem, quando fez todo o preparativo, orou, já falou para os pais, ó pai, eu estou orando, eu gosto de fulana, ela gosta também de mim, nós estamos orando a Deus para Deus nos dar a direção. Os pais já estão cientes, já deram a bênção, porque se os pais não abençoarem, não derem a bênção, já começa um problema, já começa errado. Então, levando aqui um pouco do meu testemunho pessoal, quando eu aceitei a Cristo, e Cristo começou a trabalhar no meu coração, e me fazer entender coisas importantes do caráter, do respeito, da retidão e da sabedoria, quando eu quis namorar com a minha esposa Gilvaneide, que somos casados, nós oramos a Deus, para que Deus confirmasse em nosso coração se era a sua direção, se era a sua vontade. E imediatamente nós conversamos com os pais, eu conversei com os pais dela, informar isso, pedir a sua bênção, e ela nos abençoou, eles nos abençoaram. E aí, amados, quando o jovem, quando a pessoa começa no início, tudo certo, a tendência é também continuar abençoado. Amém? Então veja como é importante. Cada detalhe é importante na nossa vida. E a questão, do ponto de chegar ao casamento, precisa passar por momentos assim importantes como esse, de bênção, de direção de Deus, da condução da vontade do Senhor na nossa vida, porque Deus tem um projeto para nós. E é detalhe também na Bíblia que Paulo fala que é melhor que não se case. Veja, Paulo diz, é melhor que aquele que puder ficar solteiro, fique solteiro. Para quê? Para se dedicar às coisas de Deus. Mas ele entende também que não é todo mundo que vai ter este dom.
para ficar solteiro. E ele diz, olha, aqueles que não tiverem este dom, que casem. Que casem. Sim, porque o casamento é uma bênção. É muito abençoado. Mas desde que seja na direção de Deus. Aí alguém pode me perguntar, pode estar pensando, mas espera aí, pastor, eu não comecei, eu não tive esses detalhes, eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia esses detalhes, eu não comecei assim. Eu posso daqui para frente ajeitar, eu posso daqui para frente chamar a presença de Deus para o meu lar, receber a orientação de Deus para que a minha família tenha a bênção? Sim, pode. A Bíblia para nós, ela nos dá todo dia um dia de recomeço. A cada dia é um novo dia de recomeço. Então, antes que não tenha acontecido, mesmo que não tenha acontecido, como nós estamos explicando aqui, a formação do seu lar, a partir de agora, você pode chamar a presença de Deus para o seu lar, você pode aceitar Jesus como teu Salvador, como Senhor da tua vida, reunir a tua família e dar instruções da palavra de Deus, receber também para a sua vida, e com certeza a sua família será abençoada. Amém? Então veja como é importante cada detalhe. Nós estamos ainda no ponto 2. Também, ainda em relação ao namoro, deve ser com toda a pureza e sentimento de respeito, conforme está lá em 1 Timóteo 4, verso 2. Você sabe o que está escrito lá em Timóteo? 1 Timóteo 4, verso 2, está escrito assim: ser exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo está falando para Timóteo, um jovem também, dizendo, olha Timóteo, você jovem, ser um exemplo para todas as pessoas, no amor, na fé, na pureza. Então tudo que você fizer, que seja algo puro, agradável a Deus. E o namoro também tem que ser algo puro e agradável a Deus, e aí seremos abençoados. E a revista lá na página 19 traz o seguinte, eu destaquei para nós aqui: só assim poderão ser orientados e capacitados por Deus para o compromisso de um casamento feliz. Então, seguindo essas recomendações, orientações, certamente este casal, ele será um casal abençoado e feliz. Amém? Por isso que no início nós lemos Provérbios capítulo 1, que fala sobre a instrução que nós recebemos para termos sabedoria. Nós vamos passar agora para o ponto 3, lembrando que nós estamos resumindo o assunto de hoje, porque é um assunto um pouco extenso e nós vamos tratar com mais detalhes em cada domingo. Por exemplo, como eu já falei, domingo que vem vai ser só o assunto casamento. Vamos tratar com mais profundidade o casamento. O ponto de número 3 agora fala sobre o noivado. Noivado, o que é o noivado? É o lançamento das bases para o enlace matrimonial, é o lançamento das bases, é a preparação ali dos alicerces para a construção do edifício. Então é muito importante. Então veja que se tudo está indo dentro da vontade de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por seu propósito. Amém? Então veja, chegamos aqui ao ponto de falar sobre o noivado. E o noivado, destaquei alguns pontos aqui. Ainda é um momento muito especial para buscar a Deus, para ter sabedoria adequada, maturidade espiritual e emocional. Veja que quem chega ao ponto do noivado está ali bem próximo do casamento, de ir morar junto com o seu cônjuge, de ir estar agora formando a sua família, está formando ali o seu lar.
que depois poderão chegar os filhos. Então é algo muito especial. E tanto o rapaz quanto a jovem, eles precisam buscar a Deus para ter sabedoria, para ter maturidade espiritual, para discernir qual é o plano de Deus, o que Deus tem para eles preparados, como eles devem conduzir suas vidas, para ter também uma maturidade emocional, para não se deixar levar pela paixão, para continuar sendo homem e mulher prudente, puro, sábio, separado. Amém? Então isso é muito importante. Então a revista traz esse detalhe aqui para que nós guardemos no nosso coração. E eu coloquei aqui algo interessante também, que noivado ainda não é casamento. O noivado ainda não é casamento. Então existem coisas que são para o casamento, como a relação íntima, a relação sexual é para o casamento. Noivado ainda não é. Então isso é importante de ser falado. Por mais que o noivado já seja um passo de compromisso, seja algo especial e sério, ele ainda não é o casamento. O casamento tem as suas bênçãos próprias para o seu momento. Então o noivado, ele precisa ainda que nós tenhamos o respeito, a pureza. Então no noivado não é para eu já estar morando com a minha noiva, não. Ela ainda continua na casa dos seus pais. Eu, jovem, ainda continuo na casa dos meus pais, porque o noivado ainda não é casamento. Isso é muito importante de ser comentado. Apesar que hoje, infelizmente, a cultura que o mundo tem é totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Mas nós temos compromisso em respeitar o que a Bíblia ensina, porque o que a Bíblia ensina é bênção. Então, nós falamos de bênção, nós falamos do projeto de Deus, nós falamos daquilo que é maravilhoso, que vai abençoar a tua vida. Então, siga a instrução de Deus. Isto é sabedoria para a tua vida. Amém? Então, outro ponto interessante ainda dentro do noivado é que preparar-se para arcar com os compromissos financeiros. Então veja, daqui a pouquinho os dois estarão casados e eles terão contas a pagar. Vai chegar a conta da luz, a conta da água, será necessário comprar o alimento. Então veja, o jovem, ele tem que ter esse entendimento que quando ele for casar, ele vai ter gastos financeiros, ele vai ter despesas, e ele tem que pensar nisso. Então, por exemplo, eu não estou trabalhando, ela não está trabalhando, como nós vamos nos sustentar? E não pode dizer com as pernas, porque não é isso não. Como nós vamos sobreviver? E não pode dizer que nós vamos sobreviver do amor, porque não é isso também não. Então, é preciso ter esta responsabilidade de pensar como nós vamos nos sustentar. Então, o jovem tem que estar trabalhando, de preferência, o homem precisa já ter uma estabilidade financeira, porque como é que, por exemplo, vou usar o exemplo do rapaz, como é que eu vou tirar a jovem da casa dela, que ela tem ali o conforto da sua casa, os seus pais a sustentam, dão tudo do melhor para ela, eu vou tirá-la da sua casa e eu vou levá-la para um lugar onde ela vai passar por grandes dificuldades. Eu não vou conseguir dar para ela o necessário para a sua subsistência. Então isso tem que ser analisado. Então quem pretende casar tem que olhar todos esses detalhes. Uma vez, uma pessoa, um jovem, perguntou para mim: pastor, eu quero muito casar, eu tenho muita vontade de casar. E aí eu perguntei para ele, eu fiz a pergunta: você já tem estabilidade financeira? Você está trabalhando? Ele falou: não estou trabalhando. Como você sobrevive? A minha mãe me ajuda. E eu falei: então você ainda não está pronto para casar,
Você tem que buscar uma estabilidade financeira. Como você vai sustentar a sua mulher? Então veja, isso é muito importante de ser comentado. Então, pais, nós quando orientamos nossos filhos, temos que informar isso para eles, porque não é bom que os pais fiquem sustentando seus filhos após eles estarem casados. Os pais podem dar um apoio, podem dar uma ajuda, mas lembre-se, é outra família que está sendo formada. Eles têm agora as responsabilidades deles. Isso não quer dizer que o pai vai deixar de amar o filho, não. Isso não quer dizer que o pai vai deixar de dar apoio ao filho, não. Mas agora eles precisam entender que eles estão formando um novo lar. Então veja, isso é importante ainda de ser pensado. Arcar, preparar-se para arcar com as responsabilidades financeiras, com os gastos financeiros. Então, tudo isso é importante, até o ponto em que, se tudo está caminhando bem, chegamos ao casamento. E o casamento é algo maravilhoso, o casamento é algo muito sério. Na revista diz o seguinte: o matrimônio é um empreendimento sério que envolve um homem e uma mulher. Veja, o matrimônio é um empreendimento sério que envolve um homem e uma mulher. Então daqui a gente relembra a lição passada de que o casamento é para um homem e uma mulher. Não existe meio termo. Não pode haver outra forma dentro da vontade de Deus para o casamento. O casamento é entre um homem e uma mulher. E é algo muito sério. A gente pode imaginar o casamento como o lançamento de um foguete, que é algo muito sério, não pode ter erros. Tem que ter todo um preparo anterior, tem que ter toda uma estrutura, uma base, tem que estar tudo certinho, porque no momento em que o foguete sair do chão, não é para voltar mais atrás. Não pode também dizer, opa, vamos parar, vamos voltar, vamos aterrissar de novo, porque algo não estava certo. Não dá para ajeitar agora baixando, tem que ajeitar agora indo, viajando. Tem que ser agora na viagem, a gente vai fazer alguns ajustes que nós vamos ver depois, alguns ajustes que a gente tem que fazer na nossa vida, porque ninguém é perfeito. Amém? Então, eu vejo aqui a irmã Leide está assistindo, eu creio que eu vi também o nome da irmã Nata, a irmã Desirê, a irmã Lucimar. Deus abençoe a vida de vocês, meus amados irmãos. Deem um amém aí para aparecer o nome de novo aqui, porque passa muito rápido e eu só vejo 2 nomes de cada vez, só para mim ver quem está assistindo. Eu já vi aqui a Isabelle, a Leide, a irmã Nata, a Lucimar, o irmão Davi. Deus abençoe. Então, seguindo aqui, meus amados, veja, o casamento, ele é tão importante que ele demanda de nós algumas coisas importantes. Por exemplo, responsabilidade. Lembrando que domingo que vem nós vamos falar só sobre o casamento. Hoje, de uma forma geral, nós vamos falar aqui sobre o casamento também. Então, o casamento demanda responsabilidade. Uma delas é enfrentar os problemas juntos. Lembra daquele momento lá, você que é casado, que o pastor falou, né? Ou o líder religioso falou para você, né? Você aceita estar com ela na alegria e na tristeza, na bonança, mas também nos períodos de tribulação, na fartura ou na escassez, porque podem acontecer e acontecem. E isso vai acontecer na vida do casal e eles precisam ter a responsabilidade para enfrentar isso juntos. Tem que segurar na mão do outro e enfrentar juntos. Outra coisa também, ainda dentro da responsabilidade, cuidar da vida espiritual. Cada um deve cuidar da sua vida espiritual e os dois também devem trabalhar juntos pela vida espiritual dos dois, abençoada.
para que os dois sejam servos de Deus. Lembrando, queridos irmãos, que quando a igreja subir, nós seremos arrebatados de forma coletiva, a igreja como um todo, mas cada um de nós em particular, conforme a nossa vida com Deus. Então, o esposo, ele não pode achar assim, eu serei uma bênção, e ele não cuida da esposa, achando que por ele ser uma bênção, quando ele subir, ela sobe agarrada na perna dele. Não. Na vida espiritual, a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas diante de Deus, mas como casado eu devo me preocupar com a saúde espiritual da minha mulher, convidá-la para orar, incentivá-la a ler a palavra, ler com ela e ela com ele, vice-versa. Veja, isso é muito importante, essas responsabilidades nós temos no casamento. Outra, estabilidade do casamento. O casamento não é uma aventura, o casamento é algo muito sério. Não é para eu testar para ver se dá certo, e se não der, eu separo. Isso está errado. A Bíblia diz que o casamento é até que a morte nos separe. Nós temos que casar com o objetivo de envelhecer ao lado daquela pessoa. Amém? E se Cristo voltar e nós estivermos vivos, sermos arrebatados, levados por Cristo. Então veja, é algo sério. Infelizmente, muitas pessoas mundo afora, e para a tristeza daqueles que têm fé, até aqueles que frequentam lugares religiosos, não levam a sério o casamento, como deve ser levado a sério. Então, é preciso ter a estabilidade. Casamento não é uma aventura, casamento é para a vida toda. Amém? Mas eu entendo que talvez pessoas que me assistam devem, talvez, estar se perguntando: pastor, comigo aconteceu algo que eu não queria. Eu não tenho mais o meu cônjuge do meu lado. Eu sei que isso acontece, infelizmente, porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir, e o objetivo dele é destruir a família. Infelizmente, isso tem acontecido em muitos lares, infelizmente, e essa não é a vontade de Deus, não é o que Deus queria. Porém, se você aceitou a Cristo, a Bíblia diz que a partir de agora você é uma nova criatura. Então você tem que buscar a partir de agora a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na sua palavra. Então ouça o que Deus está falando com você nessa manhã. Amém? Seguindo aqui ainda, é necessário no casamento buscar a compatibilidade. Porque a Bíblia diz que somos uma só carne. Lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 3 também, diz: poderão andar dois juntos se não estiverem em comum acordo? Podem duas pessoas caminharem juntas se não estiverem em comum acordo? Então o casamento também, ele exige de nós a responsabilidade de nós buscarmos a compatibilidade com o nosso cônjuge. A gente não está puxando cada um para um lado, não, a gente tem que se unir, está buscando com o mesmo objetivo, os mesmos propósitos, para que a família seja abençoada. Você entende? Porque cada um de nós tem as suas características, cada um de nós tem o seu individual, o seu comportamento, o seu temperamento, mas isso tem que ser por nós observado com todo zelo, para que haja uma harmonia no lar, uma compatibilidade de ideais, de ideias, de propósitos. Amém? Então, por exemplo, só um exemplo mínimo para a gente entender os demais. Um exemplo mínimo, digamos, eu e minha esposa estamos construindo a nossa casa, e ela disse: olha, eu quero a casa pintada de amarelo. E eu quero a minha casa pintada de verde. Mas aí a gente tem que lembrar que nós somos uma só carne, a gente tem que entrar em acordo, a gente tem que concordar. Eu não posso pintar a metade da casa amarela
para agradar ela e a outra metade da casa pintada em verde para me alegrar. Não, nós temos que entrar em acordo. Peraí, amor, você quer amarelo, eu quero verde. Vamos entrar em um acordo, vamos escolher então uma outra cor que nós dois concordemos, e aí a gente escolhe. Isso é compatibilidade, isso é trabalhar harmonia para que o casamento seja uma bênção. Amém? Então veja, todos esses detalhes são importantes. Lembra do que eu falei, do ajuste que às vezes é necessário? É o ponto 2 que nós vamos estudar agora. Também ajustes devem ser feitos. Ajustes devem ser feitos. Nós estamos voando agora. Nosso avião está no ar. Não dá para baixar. Eu usei o exemplo também do foguete, né? O foguete está voando. Nós estamos indo agora para o céu, para as estrelas. Tem uma missão. E não dá para voltar, nós temos que ajustar agora qualquer problema, qualquer dificuldade, vamos ajustar e vamos continuar a missão, vamos continuar o propósito. Então, um ponto aqui que eu destaquei é: divergências podem aparecer, pois cada indivíduo tem sua personalidade. Divergências, claro, sempre podem acontecer, mas nós temos que ir ajustando com sabedoria, pedindo a ajuda de Deus, para que Deus nos dê a melhor solução para o problema. Também devemos ter honestidade para reconhecer os nossos próprios erros. Sabe, o homem e também a mulher, nenhum dos dois pode dizer assim: ah, não, eu não abro mão da minha razão. Nós temos que ser honestos e às vezes reconhecer que nós estamos errados e que a outra pessoa estava certa. Isso é importante. Às vezes alguém diz: ah, eu não vou dar o meu braço a torcer, não. Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dizer para ela não. Não, está errado, tem que dizer. Não, olha, perdão, realmente você estava certa, eu estava errado. Isso é muito importante, amado. Esses ajustes precisam acontecer. Outro ponto, paciência. Paciência para resistir a uma ofensa e também não ofender. Uma das coisas que às vezes acontece no casamento é aquele momento mais assim, mais quente ali, talvez do desentendimento. E aí nesse momento nós temos que ter paciência para não ofender e para também engolir aquele momento que talvez esteja ofendendo. A paciência é algo maravilhoso, irmãos, e nós precisamos exercitar. Paciência, às vezes é melhor calar do que falar qualquer coisa. Às vezes é bom ficar calado, esperar aquele momento de calor, da emoção passar, para depois, com a cabeça fria, conversar. Isso é muito importante, não só para o homem, quanto para a mulher. Amém? Outro ponto, maturidade. Relacionamentos saudáveis e equilibrados exigem que abdiquemos da infantilidade. Então, Paulo disse: olha, eu já fui menino e fiz as coisas de menino, agora eu sou adulto, agora eu sou um homem e eu faço as coisas de um homem. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles devem deixar aqueles sentimentos, aquelas atitudes infantis que eles tinham lá quando eram crianças e até um pouco quando eram adolescentes, porque agora esse casal aqui é um casal de um homem e uma mulher adultos, que tem que ter a maturidade para resolver. Não pode fazer o biquinho: ah, não vou conversar, eu estou de mal, ah, vou ficar sem conversar. Não, isso aí é coisa de criança, e nós não somos crianças. Amém? Então a maturidade, ela é muito importante para que haja ajustes, para que possamos consertar dificuldade que surja no casamento. Outro ponto importante também que a revista traz: expectativas dentro da realidade. Expectativas dentro da realidade. Às vezes, irmãos, também o casal, tanto o homem quanto a mulher, levam expectativas para o casamento que fogem à realidade. Por exemplo,
Quando nós namoramos, a gente coloca isso, a gente sempre vê o outro sempre bem arrumadinho, cabelo penteado, perfume, não é? E quando nós passamos para o casamento, que nós estamos casados, que nós acordamos do lado da pessoa descabelada, talvez não esteja tão perfumada quanto era naquele momento, ou talvez até sim, mas a realidade, ela muda um pouco, não é mais a mesma coisa. Então há pessoas que levam para o casamento sonhos como se fosse de conto de fada, como se fosse apenas flores, apenas momentos românticos, apenas jantares românticos, apenas momentos de romantismo. Isso é bom, sim, deve ser vivenciado no casamento, mas também a realidade nem sempre será assim. Então, a nossa expectativa dentro do casamento não deve ser fora da realidade, tem que ser dentro da possibilidade. Amém? Então isso é muito importante para um bom relacionamento, para um lar harmonioso. E nós vamos passar para o ponto 3, que é a unidade. Unidade. A Bíblia diz que quando casamos, nos tornamos uma só carne. E olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é unidade. Isso verdadeiramente é estar unido, é eu ter a mesma disposição mental, é eu não ter divisões com a minha esposa dentro do meu lar, dentro da minha família. Isso é muito importante. Então Paulo ele faz isso, ele fala isso aos irmãos: sejam unidos, tenham unidade. O casamento é uma unidade de um homem e uma mulher, eles são uma só carne agora, espiritualmente falando. Amém? Então, eu coloquei aqui uma observação sobre dependência dos pais, porque há muitos casais que acabam indo para o casamento e ainda tem uma dependência muito grande dos pais, e não deve ser assim. Os pais devem amar, e nós amamos os nossos pais, respeitamos, cuidamos deles, mas entendemos que agora a nossa família é eu e minha esposa. Os meus problemas com ela, eu e ela estamos resolvendo, vamos resolver. Amém? Isso é muito importante, porque muitos casais têm problemas por causa da interferência dos seus pais dentro das decisões do casal. E isto às vezes traz problemas. Amém? É por isso, amados, que cada casal deve pensar e sempre agir de forma independente, amando, recebendo conselho dos seus pais, mas de forma... Amados, eu acho que deu uma pausa aqui, mas voltou. Os irmãos estão me vendo? Amém? Então vamos continuar. Ponto 3, nós vamos encerrar agora com o ponto 3, o desenvolvimento do lar. Desenvolvimento do lar. Equilíbrio do casal. Alguns pontos importantes aqui para tratar. Amor mútuo. Então, dentro do casal tem que haver esse equilíbrio. O homem deve amar a sua mulher deve amar ao homem. Eles devem ambos amar um ao outro. O amor é importantíssimo. É uma ligação especial, maravilhosa, poderosa, que vai fazer este casal atravessar todas as intempéries da vida. Também, unidade de propósito, concordar, especialmente com os propósitos de Deus sobre o lar e sobre a família. Unidade de propósito. E lá na frente, nós vamos falar sobre a administração financeira, controle e planejamento. Isso ainda também está dentro da unidade de propósito. Lembrando que todo recurso da família deve ser usado com um propósito, com uma direção para abençoar a família.
O homem não pode pensar assim: o dinheiro é meu, eu faço do jeito que eu quiser, eu gasto. Não. Eu uso do jeito que eu quiser. Não. A mulher não pode pensar: o dinheiro é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Não. Agora, o casal, todo o recurso é do casal, para a bênção da família. E deve haver planejamento financeiro, para não gastar além daquilo que tem, para que a sua família tenha todo o necessário. Amém? Também um outro ponto é a educação dos filhos. Ambos são responsáveis pela educação dos seus filhos. Não é só obrigação da mulher, também não é só obrigação do homem. Ambos são responsáveis pela educação dos seus filhos, e cada um é importante neste ponto, porque os filhos, eles vão olhar para os pais e vão ter neles um modelo de bom caráter, de justiça, de honestidade, de amor. Eu lembro que quando eu era mais jovem, ainda solteiro, eu ouvi uma jovem falar: olha, quando eu for casar, eu quero que o meu esposo seja como meu pai é com a minha mãe. Então eu pensei, provavelmente, com certeza, dentro do lar dela, ela tem pais que dão um bom exemplo de casal, porque ela via neles um espelho, um modelo que ela queria que fosse também no seu lar, no seu casamento. Então veja, a educação para os filhos, de ensinar as coisas certas, o bom caráter, é responsabilidade dos pais. Como o irmão Davi sempre coloca, e eu acho isso muito interessante, que a escola vai dar a ciência, vai dar o conhecimento, mas a educação quem dá é o pai e a mãe dentro da casa. Amém? Você concorda com isso? Então nós, pais, nós damos a educação dos nossos filhos, se eles serão honestos, se eles terão um bom caráter, se eles serão pessoas que farão o bem. Isso depende de mim e da minha esposa, isso depende do casal ensinar, passar para o filho. A escola vai dar a ciência, a técnica, os ensinos, a linguística, a matemática, mas nós damos a educação. Seguindo aqui, amados, ainda, comunhão de espírito, comunhão com Deus em Cristo e um com o outro através do Espírito Santo. O casal, para também que haja desenvolvimento do lar, eles precisam ter comunhão em espírito. Os dois precisam buscar a Deus e ter o mesmo Espírito, o Espírito Santo na sua vida. E olha só aqui o que diz a palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo de número 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se nós aplicarmos isso à nossa vida, sempre olhando para o nosso cônjuge com um especial olhar, reconhecendo ela uma pessoa especial, ele uma pessoa especial, reconhecendo ele como uma pessoa que eu aqui tenho com grande estima e vejo com olhos, olha, ele é até superior a mim, com toda a humildade, com todo o carisma, sem dissensões, sem partidarismo, nós teremos uma família muito abençoada, nós teremos um lar muito edificante. Nossos filhos verão e ficarão ali bem alicerçados com o exemplo que eles estarão vendo em nós. Então veja como é importante a gente, enquanto casal, dar um ótimo exemplo para os nossos filhos. E por fim, meus amados, a aplicação pessoal, ela diz o seguinte: uma casa ou edifício exigem cuidado em lançar os alicerces adequados. E muito maior cuidado deve haver ao iniciar-se a construção do lar pelo casamento. Mas, com a ajuda de Deus, o casamento será abençoado e abençoador. Amém? Então, aqui foi apenas a visão geral, porque domingo que vem nós vamos tratar especificamente do casamento. Então, não perca a aula do domingo que vem, que vai ser só sobre o assunto casamento, vai ser uma bênção. Nós vamos encerrar agora e
eu tenho contribuições aqui dos irmãos, tem uma pergunta, tem uma contribuição também. Eu não sei quem foi o irmão, mas Deus abençoe, obrigado por contribuir. Primeira contribuição aqui diz o seguinte: no relacionamento tem que haver respeito por ambos os cônjuges, amém. Quando estiverem juntos com seus amigos e familiares, não desrespeitando com piadas ofensivas. E às vezes, como isso acontece? Às vezes até a gente já presenciou situações assim, em que o casal está num ambiente com pessoas estranhas e não há aquele respeito. Às vezes uma piada desagradável, algo que desabona a esposa ou o esposo. Então tem que ter esse respeito, essa sabedoria, amém? Nós temos que tratar de assuntos particulares no nosso particular, não na frente de outras pessoas, jamais. Então, obrigado pela colocação do irmão ou da irmã. Também, uma pergunta aqui: e se o cônjuge desvia e passa, eu não estou entendendo, mas acho que é se o cônjuge se desvia e passa a maltratar fisicamente, qual o proceder que devo tomar, pois muitos aconselham a denunciar ou divorciar. Entendi. A pergunta é a seguinte: digamos os cônjuges são pessoas tementes a Deus, tem um casamento abençoado, mas ele coloca aqui um deles se desvia e passa a maltratar fisicamente. E aí ela diz, muitos conselhos são como denunciar e divorciar. Claro que sim, ninguém deve ser maltratado por ninguém. Lembrando que a Bíblia, ela diz que o homem deve amar a sua mulher e se entregar por ela como Cristo amou a igreja. Você já imaginou Cristo espancando a igreja? Não, Cristo não faz isso. Você já viu Cristo maltratar a igreja? Não, Cristo não faz isso. E a mulher se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo em amor. Então, o relacionamento de um homem e uma mulher jamais deve ser com violência. Amém? Então, se algo desse tipo acontece, é preciso sim buscar ajuda, porque a gente sabe que no Brasil acontecem muitos mesmo casos de violência doméstica, a ponto até de principalmente a mulher, ser morta, ser assassinada. Isso não pode acontecer. Este não é um relacionamento saudável. Amém? É por isso, amados, que Deus, Ele precisa reinar em nosso lar. É por isso que Deus precisa reinar na nossa família. Porque quando Deus está na nossa família, reinando no nosso lar, Ele nos dá todo o suporte e a bênção para nós enfrentarmos todos esses problemas da vida. Amém? E tanto o homem quanto a mulher devem buscar em Deus a sabedoria para serem bons esposos e boas esposas. Amém, meus amados irmãos? Então, eu espero ter contribuído, amados. Nós vamos hoje ainda à noite ter a nossa live, nosso momento ao vivo, às 19h30, com a palavra de Deus sendo ministrada. Então não falte ainda hoje às 19h30. E agora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos apresentar a irmã Manu, vamos apresentar a tia da irmã Mirna, que está enferma, vamos apresentar irmãos e irmãs, também a família da irmã Fernanda, que ela nos contou que alguns familiares dela estão enfermos. Vamos orar. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar. Eu quero também pedir com muita alegria oração pelo meu irmão caçula. Hoje é o aniversário dele, o Eduardo Ribeiro, meu irmão caçula. Hoje ele está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida dele. Vamos também orar abençoando a vida dele. E a todos os irmãos que estão agora presentes na escola dominical, aí no seu lar, Deus abençoe a tua vida. Vamos orar, meus amados, em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Pai querido, no nome santo de Jesus. Pai, abençoa este amado irmão, este familiar, este amigo que está agora assistindo este vídeo. Pai, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Deus querido, entra com providência no lar, onde possa estar acontecendo algum tipo de violência, Senhor. Ó Deus, entra com providência, dando sabedoria ao homem e à mulher, para que a sua casa seja uma casa de harmonia, de paz e de felicidade, Senhor. Que teu Espírito possa reinar neste lar, no nome de Jesus. Senhor, nós te apresentamos também todas as famílias onde há alguém enfermo. Ó Deus, te apresentamos a família da Fernanda, a família da irmã Mirna. Deus, dá vitória, cura os enfermos, Senhor amado. Te apresentamos a Manu lá em São Paulo, cura, Senhor, faz um milagre na vida da Manu, Senhor. Continua abençoando a sua saúde, em nome de Jesus. Senhor, neste momento eu te peço, pela vida do meu irmão Eduardo, hoje é o seu aniversário, Senhor, entrega um presente maravilhoso do céu para a sua vida, que ele tenha saúde, que ele tenha paz, tenha sabedoria, Pai. Abençoa a minha família, a família dos irmãos, guardando e livrando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, desta enfermidade que está assolando o mundo. Nos livra, Senhor, nos cobre com a tua mão forte e poderosa, no nome santo de Jesus, Pai. Por tudo nós te agradecemos, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, meus amados. Estenda assim a sua mão. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos vocês, não só hoje, mas eternamente. E quem crê, diga bem forte na sua casa, amém. Deus abençoe, meus amados, até a noite.